confrontador, Deus resgatador, nosso tema para o livro de Isaías, enquanto vamos refletindo nele, recebendo a mensagem dele nestes domingos. Deus confrontador, sim, mas Deus também resgatador. Grande Deus, maravilhoso Deus. Nós vamos hoje a Isaías 40, verso 12 até verso 26. Profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 12 ao verso 26. O primeiro ali dos livros proféticos, o grande livro profético de Isaías. Isaías 40, 12 a 26. Há um verso neste livro que temos destacado enquanto meditamos nele, Isaías 55, 6. Vamos dizer este verso juntos antes de lermos o texto desta manhã. Isaías 55, 6. Então, vamos juntos. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Eis a advertência do profeta Isaías, da palavra de Deus, da verdade. Enquanto está perto, enquanto é possível achá-lo. Tome cuidado, preste bem atenção. Busquem o Senhor, clamem por ele. Isaías 55, 6. E agora o nosso texto no capítulo 40, Isaías 40, do verso 12 ao verso 26. Mas veja ali o que diz o verso 11. Nós já pensamos sobre a glória salvadora de Deus nesses primeiros versos do capítulo 40, do verso 1 ao verso 11. O verso 11 diz: como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Aí está Isaías falando ao povo de Deus no Velho Testamento, o povo de Israel, e ele vai dizer que esse Deus, então, glorioso, é também pastor. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com seu braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. E agora, então, o texto nosso a partir do verso 12, depois, então, de falar de Deus como pastor, nós temos estas verdades a partir do verso 12. Palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. A sua mente está alerta, você está disposto, o seu coração aberto para a palavra, que a palavra edifique a cada um de nós aqui nesta manhã. E todos nós possamos recebê-la com alegria. Ouça. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes da balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar?
Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela dos seus exércitos celestiais e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Verso 12 diz: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus. Verso 15 diz: na verdade as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia. E nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Com quem vocês compararão a Deus, diz o verso 18, a pergunta. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Verso 19, como a imagem que um artesão funde? Ou, verso 20, ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um pedaço de madeira para fazer uma imagem? Diz o verso 26, ergam os olhos e olhem para as alturas. E termina o verso 26 dizendo: tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas das estrelas deixa de comparecer. Esta é a palavra do Senhor. Johann Sebastian Bach, mais conhecido como Bach, grande compositor da música clássica, falecido no século XVIII, 1750, é considerado por muitos, pelos entendidos, como o maior compositor clássico de todos os tempos, suas grandes obras. Foi ministro de música, podemos assim identificá-lo, da igreja de São Tomás, igreja luterana, de confissão então evangélica luterana, igreja de São Tomás, em Leipzig, na Alemanha. Escreveu muitas obras maravilhosas, que expressam sempre a grandeza de Deus e a glória de Deus. Mas é interessante que esse compositor, que tinha um grande conhecimento bíblico, além desta grande habilidade musical, é interessante que ele disse o seguinte: o objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. Você ouviu? No mundo bombardeado por música, preste bem atenção nisto. Ele diz que o objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. Preste atenção, porque a música em abundância à nossa volta, na maior parte, não renova a alma, mas destrói a alma e não glorifica a Deus. Grande e terrível são as consequências desse instrumento chamado música, que é muito poderoso, e eis o perigo dela. Por isso Bach vê que a música deveria ter como finalidade somente esta glória de Deus que renova a nossa alma. Se há algo que nos renova é a glória de Deus. E quando a música
faz isso conosco, é uma bênção. Aliás, a música é o quê? É a perseguição de um ápice, de um ideal maior, em harmonia, em verdade transmitida. E algumas pobre, ficam muito longe disso, seu esforço é nada. E aquelas que conseguem subir mais alto, a poesia e a melodia, nessa perseguição do ápice ideal que a alma humana busca. Por isso que a música vai encontrar realmente a sua vocação maior quando glorifica a Deus e volta para a glória de Deus. Mas Bach, que pensava assim, ele tinha um hábito muito interessante. Ele começava a escrever suas peças musicais muito elaboradas, e no cabeçalho, na primeira linha, ele escrevia 2 letras, JJ, que representa cada uma dessas letras uma palavra no latim, Jesus Iuva, que quer dizer Jesus salva. Ou voltava-se para a graça de Deus em Cristo, antes de começar as suas obras. Jesus salva, JJ. E aí ele partia para o trabalho, escrevia então sua partitura. E no final, depois de terminado, ele colocava ali outras letras, S, D, G, novamente representando 3 palavras no latim. Soli Dei gratia, isto é, a Deus toda a gratidão, toda a glória, S, D, G. A Deus toda a gratidão e toda a glória. A Deus pertence a glória. Nunca nos esqueçamos disso. É isto que o texto de Isaías vem nos dizer. E somente Ele é glorioso. E toda busca e tentativa de expressão de glória humana entre os humanos é coisa pequenina e efêmera. Glória de verdade, glória na sua essência, somente Deus tem. E Ele tem de uma forma tremenda. A glória dele é imensurável. Por isso é glória. Não há como medirmos, mensurarmos esta glória. É o que o profeta Isaías canta aqui e Deus fala ao povo de Israel. Agora, nós lemos do verso 12 sobre esta glória de Deus até o verso 26. Mas lemos do verso 11 ele falando de Deus como pastor que cuida das suas ovelhas, cuida do seu povo. A figura do pastor é uma figura muito terna e humana quando a Bíblia fala desta figura, por causa do cuidado dele pelas ovelhas, a dependência delas. E aí é que nós temos que lembrar qual é o contexto dessas palavras de Isaías. Quando é que o profeta Isaías fala o que ele fala aqui neste capítulo? Neste momento, lembrando que o profeta Isaías atuou por volta de 40 anos, ele atravessou 4 reinados de Israel, ele viu também impérios ali do mundo, na região dele, naquela região do mundo, os impérios que levantaram e caíram em 40 anos. E o povo de Israel passou por todas as agruras. Mas há este momento, quando o povo de Israel é invadido e derrotado pelo poderoso reino da Babilônia. Isto foi em 586 a.C., então no 6º século antes de Cristo. E o povo de Israel foi derrotado, a capital Jerusalém arrasada, o templo também foi derribado pelos babilônios. E eles fizeram com o povo de Israel aquilo que eles tinham como prática. Levaram grande parte do povo de Israel cativo para o exílio na Babilônia. Especialmente as classes mais afluentes, as elites que podiam ser lideranças. Era uma forma de quebrar a resistência da terra dominada agora. E o povo de Israel vai para lá então em 586, algumas deportações anteriores, mas finalmente 586, terra arrasada, e o povo levado para a Babilônia, para o exílio. Experiência triste e terrível. E lá ficam. Mas Deus havia falado, particularmente através do profeta Jeremias, Isaías também, caminhando na mesma direção, que o exílio seria temporário. Era uma correção de Deus para o povo dele, que andou tão longe do Senhor por anos e não ouviu a voz dos profetas advertindo.
E agora a Babilônia é usada como um chicote de Deus para o seu próprio povo, o exílio finalmente. Mas os profetas falaram, Jeremias falou que 70 anos seria então o tempo do exílio, haveria o retorno. E Isaías então está falando a este povo no exílio, este povo nessa situação sofrida e difícil. E ele vem agora então, como profeta, falar da parte de Deus o consolo, o conforto e a esperança para esse povo nessa condição. Por isso que ele vai falar então no verso que nós lemos aqui, 9, 11, 10, 11, deste pastor que cuida do seu rebanho, este pastor que cuida do seu rebanho. Essa figura eterna, vocês estão passando por uma correção de Deus, é difícil o momento, mas Deus é o seu pastor, Ele vai novamente abraçá-los, cuidar de vocês, e há um novo dia. Lá está Israel, então, ouvindo essa mensagem, onde? Na Babilônia. Como é que era a cultura da Babilônia? Avançada para aqueles dias, mas uma cultura politeísta, tinha o seu Deus principal, mas os diversos deuses. E a Babilônia foi avançada em termos de observar o firmamento, os astros, sistema solar. E eles estudavam e conheciam isto com uma mistura de astronomia, estudo científico das estrelas, planetas, seus movimentos, mas misturando com astrologia, vendo nas estrelas, no firmamento, uma autoridade para definir a vida e a existência. Israel está então no exílio, no meio de uma cultura assim, politeísta, que inclusive olhava muito para o firmamento, para as estrelas, para os astros siderais aí no espaço. E esse povo está lá com a sua fé, mas exilado. E vem a palavra de Isaías, então, falando do pastor. Mas um pastor que vai cuidar de nós, nós que estamos daqui dominados por um império tão poderoso, como é que pode ele ser o pastor? O pastor é tenro, pastor é aquele que cuida de ovelhas, mas ele é limitado. E aí é que Isaías vai dizer que esse pastor pode ser o pastor, mesmo para um povo dominado por um império poderoso, porque esse pastor é glorioso e tem uma glória imensurável. E que nesta manhã você possa lembrar seu coração, firmar seu coração na verdade que Deus é glorioso e com uma glória imensurável. E Ele é o pastor, sim, Ele pode ser o pastor da sua alma e da minha, porque Ele é pastor, mas é um pastor que é o Deus glorioso da glória imensurável, é poderoso sobre todas as coisas. Babilônia é nada diante de Deus, é que Isaías está dizendo aqui. Deus é o Senhor da história, e Ele tem a história da salvação, do resgatar do seu povo, aquele que Ele chama para uma vida com Ele para sempre. O mundo passa, mas a glória de Deus permanece. Impérios vêm e vão, mas a glória de Deus permanece. E chega o tempo que Isaías mesmo profetiza, quando Jesus Cristo vem e essa história da salvação encontra ali finalmente o seu cumprimento. E Deus agora caminha naquilo que a Bíblia chama dos últimos tempos. Então a última fase, Deus compondo esse povo. Ele pode fazer isso e tem feito através da história, no meio do agitar das nações, no meio do universo. Eles têm agido como pastor do seu povo, chamando e formando o seu rebanho, porque Ele é glorioso, Ele está acima de todos os movimentos que aí estão na criação. Então você precisa fazer o quê, meu irmão, minha irmã? Ouvindo a palavra de Deus aqui, orientar-se pela glória imensurável de Deus. O seu coração, a sua vida precisa ser orientado pela visão da glória imensurável de Deus. Oriente-se por essa glória. Cuidado para o seu coração não começar a se orientar por outras coisas. Oriente-se pela glória imensurável de Deus. É muito fácil começarmos a
orientar nosso coração, nossa vida, nossa perspectiva de vida, presente, futuro e até passado, à luz de alguma glória humana, de governo, de partidos políticos, sistemas econômicos, naquilo que nós temos, ou talvez até de banalidades, nas glórias artísticas, glórias esportivas. Neste mundo surge muita expressão famosa, importante e cheia de glória humana, mas isso não é nada. Olhe e oriente-se pela glória imensurável de Deus, no meio do seu arrazoar, no meio do seu escolher, no meio de você se deparar com as glórias humanas. Erga os olhos, olhe para a glória de Deus, veja essa glória que se sobrepõe a tudo. Oriente-se pela glória imensurável, que se manifesta de muitas formas, se manifesta na criação. Eis aqui a palavra de Isaías, trazendo estas perguntas, ensinando através de perguntas. Verso 21, não lhes contaram, desde a antiguidade, como a terra foi fundada. Está se referindo ao livro de Gênesis, que eles conheciam. Como que a terra foi feita? No princípio, o Senhor Deus criou os céus e a terra. Nós não temos espaço aqui, nem é um momento para conversarmos sobre esse problema da origem do universo, e depois a origem da vida, depois a origem do ser humano, etc. Mas a Bíblia é muito clara que no princípio Deus criou. Deus fez o princípio. O princípio, essa questão de início que pertence tanto à nossa realidade, é algo que Deus criou. Deus não tem um princípio, Ele é supra-princípio. Deus não é dependente de início e fim, como eu e você e tudo mais que nós conhecemos deste mundo. Até as maiores estrelas e astros morrem. Vocês não ouviram, não lhe contaram? Esse Deus da criação, Senhor da criação, de um domínio enorme, pergunta dele, quem mediu, no verso 12, quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem fez isto, se não foi Deus? Esse Deus, então, desta glória imensurável na criação, com este domínio todo dela, nas suas mãos mede, na concha da sua mão mede as águas do mundo. Mas, por isso também, autônomo, suficiente em si mesmo. Verso 13 tem a pergunta, quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? Deus nada faz e não fez, ouvindo outros, sendo orientado, precisando de orientação, quem sabe numa forma democrática, vamos formar algo, que vocês podem me ajudar em algumas ideias. Não. Ou instruiu, quem o instruiu como seu conselheiro? Lembremos que o povo de Israel está na Babilônia, terra da idolatria, do politeísmo. Há um Deus principal, Marduk. No ano de 2000 a.C., foi instituído esse Deus como o Deus da Babilônia e dos 4 cantos da terra. Mas como é que Marduk criou as coisas segundo os mitos babilônicos? Os outros deuses menores procuraram Marduk. Aliás, Marduk se firmou quando ele derrotou a serpente do caos, chamado Tiamat. E a partir dali, então, derrotando essa serpente, conseguiu ordenar o mundo. Mas chegou um dia em que os deuses procuraram o grande deus Marduk e apresentaram uma queixa. Eles não tinham adoradores. Essa foi a reclamação e a reivindicação que eles trazem para Marduk e os outros deuses. Nós não temos adoradores. Por isso Marduk criou o ser humano. Porque os deuses
vieram com uma reclamação, uma reivindicação. Não temos adoradores, então vou criar os seres humanos. Esse é o Marduk. Assim são os deuses humanos. Por isso, a pergunta: quem o instruiu como seu conselheiro? A criação do mundo, do universo, a minha criação, a criação da humanidade, é algo de Deus e somente de Deus. Ele é este da glória imensurável na criação. Olha para a criação, tremenda criação. E somente Deus poderia assim ter feito. Esse Deus da glória imensurável, você se orienta por Ele ou você se orienta pelas coisas que Ele criou? Coisas todas pequenas e transiuntes, você se apavora diante delas? Lembre-se da glória imensurável de Deus. E quando você lembrar, ela dará uma nova direção à sua perspectiva, à sua forma de ver o seu momento e o seu futuro. Oriente-se pela glória imensurável de Deus se manifestando na criação. E aí então, consequentemente, na história. Deus sábio que tem o projeto, o plano e conduz. O verso 14 vem com a pergunta: quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? E continua: quem lhe ensinou a ele o quê? A justiça. Então, a forma de conduzir, Deus faz e tem a partir dele mesmo, não a partir de nós. Se queremos a sabedoria de verdade, se queremos conhecer o que é a justiça, temos que olhar para Deus. Ninguém ensinou a ele um conhecimento. Deus não está muito sábio, ele precisa de aprender um pouquinho mais, vamos ensiná-lo. Não, ele é sábio, então, na forma de conduzir as coisas, e o faz de forma soberana. Verso 15: na verdade as nações são como gota que sobra do balde, para eles são como pó que resta na balança. Nações, nos dias lá em que estavam no exílio, qual era o grande problema? Babilônia, poderosa Babilônia. E tempos antes, Isaías viveu no seu primeiro instante de ministério dos seus 40 anos, quando o grande império não era a Babilônia, era a Assíria. Mas agora, a Síria já foi. A Babilônia derrotou a Síria. Mas Deus fala, e aconteceu na história, vai chegar o dia em que a Babilônia será derrotada pelos medo-persas. Assim são os reinos do mundo. Parecem gloriosos, parecem até eternos. E nosso coração, então, olhando nações, poderes humanos, começa a dar a eles uma glória que eles não têm, e isso desorienta a nossa visão de vida e existência. As nações são como a gota que sobra do balde, diz o profeta Isaías. Deus é maior do que os impérios e nações. Meus irmãos, nosso país existe aí, vamos arredondar, uns 2 séculos como organizado, como nação. Podemos falar do grande império do momento, os Estados Unidos, 200. O que é 200 anos? 200 anos não é nada. E passa, tudo passa. O ser humano tem suas prepotências. Há hoje um movimento para um governo mundial, e há um projeto muito claro dessa direção nas Nações Unidas, tentando cumprir metas até 2030, e infelizmente o nosso STF também já comprometeu o Brasil em grande parte com esse projeto, que vai colocando então os povos, a nossa nação, debaixo de um governo mundial. Quem é o governo mundial? Serão os órgãos internacionais, as Nações Unidas. E falamos tanto em democracia, quem de nós que elegeu qualquer um lá das Nações Unidas? Que nação que elegeu quem está lá? Nenhuma nação elegeu. São burocratas apontados por outros e vão ganhando esse poder. Enfim, nós olhamos essas coisas no mundo e podem nos assustar. Realmente o poder humano se levanta daqui, dali. Isto não é novo, mas para Deus eles são como o pó que resta na balança. Não se esqueça que nações, poderes humanos passam, movimentos políticos passam, vencem, eles são datados.
Quando você compra um remédio, tem lá a data para expirar. Não tome mais o remédio depois daquela data. Tem tempo limitado. Todo esforço humano e glória humana é assim, é datado. É datado. Só Deus é eterno. Tudo está nas mãos dele. O verso 23 diz: ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Lá está o reino da Babilônia. Como é que esse império vai cair? Cai numa noite. Há um banquete. Belsazar é o imperador, está ali conduzindo aquele banquete, um carnaval banquete. E aparece uma mão que escreve na parede. E esta mão decreta o fim. Diz ele: você foi pesado, Belsazar, e foi achado em nada. E naquela mesma noite, os medo-persas derrotam a Babilônia. Eu, no meu tempo de vida, a maior parte de vocês vimos coisas incríveis. Eu vivi muitos anos da minha vida debaixo chamada Guerra Fria, um tempo bem assustador. Fui morar nos Estados Unidos e deparei com algo lá que eu não conhecia. Estava escutando o rádio no carro enquanto viajava uma vez, e eu me lembro pela primeira vez, quando a programação de repente para sem nenhum aviso e entra o som forte, como que de uma buzina, alguma coisa assim, e fica ali, talvez uns 20, 30 segundos tocando. Eu pensei, eu acho que eu perdi a sintonia do rádio. Não era. Em seguida veio uma voz dizendo: este é um teste, e apenas um teste. No caso de uma emergência ou catástrofe, logo após esse sinal se seguiria uma orientação. Era o medo da bomba atômica, dos satélites com armas atômicas vindo do Império Comunista Soviético. Poderia acontecer em qualquer momento. A população ia sendo treinada por uma eventualidade. O que fazer? Nós vivemos esse tempo. E aí pensava-se, essa solução vai ser resolvida algum dia através de uma guerra, possivelmente. Dificilmente vai se resolver de outra forma. Meu irmão, minha irmã, você que viveu se lembra como em um dia tudo aquilo ruiu. Todo o Império Comunista Soviético veio abaixo, sem nenhum tiro. Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes deste mundo. Uma nação, um império pode cair numa noite. Deus tem a glória imensurável e ele continua no trono e cuidando do seu povo, é o pastor. Oriente-se pela glória imensurável. Cuidado com a glória humana, não deixe ela toldar a sua visão e o seu horizonte. Acima de toda a glória que se põe diante de você, levanta os olhos à glória imensurável. Ah, que glória maravilhosa! Oriente-se por esta glória, que então esta glória gloriosa na criação, na história. Por isso, naquilo que podemos chamar de espiritualidade, para usar um termo em voga nos nossos dias. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Diz o verso 18. Duas perguntas. Você já pensou nessas perguntas? Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? E neste capítulo, então, ao mesmo tempo que nós ouvimos de Deus como pastor, e conhecemos isso de uma forma tão próxima e real, quando as promessas desse cuidado dele se cumprem com a vida de Jesus Cristo, o supremo pastor, o bom pastor, realmente pastor, vem até para morrer por nós, para nos dar o perdão que não merecíamos, um perdão então misericordioso e gracioso, e dar às nossas almas então a esperança e comunhão com Deus eterno. O cuidado de Deus manifestado na encarnação, aparentemente num homem tão frágil, que pode até ser preso e levado a uma cruz, mas é levado por nós, e anda entre nós, cuidando de nós, cuidando de nós,
E aí então está esse Deus pastor tão próximo. Estamos aproximando do Natal, vamos voltar para o primeiro momento da vinda desse pastor, que é quando ele é apenas um bebê, e podemos começar a pensar então num bebê, e ficarmos limitados a um bebê, a ternura de um bebê, e a sublimidade do nascimento de um bebê, e é perigoso se temos essa visão limitada. Realmente é um bebê que é um pastor capaz de morrer numa cruz, mas este é o Deus da glória imensurável, é o Deus transcendente, transcende a tudo quanto nós conhecemos, está acima, além, à parte, não pertence a esta realidade. É o que nós lemos nesses poucos, interpretamos nesses poucos versos. Por isso, a pergunta no verso 19, vocês vão comparar com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro? O coração humano, dando as costas ao Deus único verdadeiro, ele se torna idólatra, ele vai buscar ídolos. Aos ídolos seculares dos nossos dias, as pessoas dão a sua vida a algum altar secular, um Deus secular. Ou, na forma religiosa, sempre criando objetos e estátuas diante das quais querem então se prostrar. E aí surgem esses deuses ou essas entidades para as quais eles se voltam, que são nada transcendentes. São reflexos humanos apenas, o ser humano projetando nelas aquilo que ele é. E aí então surge sempre imagens, o ser humano não consegue ficar longe delas. Não sei se você sabe, mas Buda, no pensamento original de Buda, não há Deus, não há divindades a serem adoradas. Porque Buda diz que a última realidade é apenas vamos chamar assim, um todo, uma massa metafísica, apessoal. E por isso, todo esforço é para que nós sejamos reincorporados a essa massa metafísica, por isso que a nossa individualidade deve desaparecer, segundo o budismo. E quando fala que Buda, então, atingiu o nirvana, é que ele teria atingido esse ápice no seu íntimo. Todos os esforços nessa direção. Mas é interessante que mesmo o budismo, com esse princípio de que não há divindades, não há nada a ficar adorando, não resiste à idolatria. Buda se transformou num Deus e duplicado em estátuas aqui ali, e ficam se curvando diante dele. O coração humano sem Deus vai buscar ídolos, vai criar seus próprios deuses, a sua imagem e semelhança. Como vocês vão comparar Deus? A prata e o ouro, que então o artesão transforma ali num Deus, ou talvez como a imagem daquele que é mais pobre, não tem prata e ouro, ele pega um pedaço de madeira e pede para alguém esculpir ali um Deus, e que depois tem que tomar cuidado, senão ele cai, ele tomba. Seria assim Deus? Lembre-se, o povo está na Babilônia. Há muitos deuses ali e há um voltar-se para as entidades do espaço. O que o texto está dizendo é que o nosso Deus é transcendente. Ele é glorioso, é a espiritualidade bíblica precisa ser entendida, ou a religiosidade, se quisermos usar esse termo. O nosso Deus é aquele que está acima do tempo, do espaço e da matéria. Tempo, espaço e matéria foram criados por ele, segundo Gênesis. Por muito tempo, a ciência ocidental riu desta verdade, de que Deus criou. Houve um momento da criação. Até que, poucas décadas atrás, chegaram uma ideia do tal do Big Bang e ficaram meio parecidos com Gênesis. Dizem que esse universo todo estava um dia compactado numa minúscula partícula, e um dia essa partícula, seja lá o que chamariam aquilo, explodiu. E aí surgiu o universo. Teorias científicas à parte,
a ciência começou a falar em começo a partir daí. Houve um início. Mas tenho acompanhado o debate de teólogos com astrofisicistas nesta área, tenho ouvido, ou melhor dizendo, lido seus debates. E quando alguns deles são perguntados, mas o que levou essa partícula a explodir? Sabe uma das respostas que eles dão? Bem, nós não entramos nisso. Deus criou o tempo, o espaço e a matéria. Deus está acima disto. Deus não é um de nós se limitando a nós. Nós não somos fagulhas da divindade. Nós não cremos na visão budista que o todo é uma coisa só. Nós não cremos como o hinduísmo que é uma divindade, o todo. Nós não cremos então no panteísmo, tudo é Deus, Deus é tudo, e você é uma fagulha da divindade. Deus transcende a tudo isso. É um Deus também imanente, Ele é presente na sua criação, Ele se torna conhecido da sua criação, Ele é sustentador dessa criação, mas Ele é alguém que transcende a criação. Esse é o equilíbrio bíblico e essa é a verdade do Deus que nós adoramos. Por isso Ele pode responder realmente aos anseios da nossa alma, do nosso espírito. Nossa espiritualidade se volta para esse Deus, que é assim, é muito glorioso, mas também glorioso em graça. Como podemos andar com Ele? Como podemos estar com Ele? Esse Deus é Deus de graça que vem nos buscar, é pastor também. E Ele se torna acessível em Jesus Cristo. Então, é este Deus da glória imensurável na espiritualidade também. Nunca se esqueça disso. Cuidado para que o mundo não confunda quem Deus é para você. Deus da glória imensurável. Oriente-se por ela. Você tem se orientado pela glória de Deus, sua visão de vida? É preciso você se orientar, então, pela glória imensurável na avaliação. Que Deus é este? Qual é a grandeza dele? Qual é a grandeza do meu Deus? Qual é o poder dele? Qual é a abrangência dele? Ele é transcendente, ele está além, mas ele é uma personalidade, ele não é uma força. Ou que a força esteja com você. Bons fluidos e boas energias para você. Eu não consigo me relacionar enquanto ser espiritual com energia, com fluidos, com vibrações. Deus é uma personalidade, Ele fala. Aqui mesmo nesse texto, é o momento quando Deus mesmo fala e pergunta. Aqui o texto diz o Santo. A quem vocês me compararão? Diz o Santo. É um Deus que fala, é um Deus que cria nos seus projetos, toma iniciativa. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ele não é uma força, não é uma entidade metafísica apessoal, ele é uma personalidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa personalidade, a nossa dimensão espiritual enquanto seres humanos é explicado e faz sentido somente se houve uma criação à imagem e semelhança de Deus, porque na matéria não conseguimos explicar como surgiu o ser humano e a sua dimensão espiritual. Nós somos distintos de tudo mais que conhecemos no mundo e no universo, na verdade. Qualquer pessoa mais simples sabe disto. Há algo no ser humano, certas faculdades que não pode ser explicados através da matéria, surgir apenas através da matéria. Vem de Deus, Deus é a personalidade, somos a imagem e semelhança dele. E é um Deus, então, que conhece e sabe, é um Deus que sustenta a sua criação. Não se esqueça que tudo continua a se mover, não somente porque Deus criou, mas porque também Ele sustenta. Se Deus tirar a sua sustento, tudo rui, tudo cai por terra. Isso é algo, aliás, muito interessante, sendo estudado por um novo ramo da ciência. Como as coisas podem entrar em colapso de uma hora para outra. O meu próprio corpo, como explicar que ele acontece do jeito que acontece? Nós sabemos, pelo estudo científico, que
Nada se move, é uma das dimensões da lei da inércia. Nada se move a não ser empurrado por algo, senão está destinado a ficar estacionado. Como que as coisas no meu corpo continuam a fluir enquanto Deus assim sustentar? Na avaliação, então, você precisa ver esse Deus incomparável. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Você já respondeu, você já avaliou a glória de Deus. Por isso, a palavra de Deus mesmo agora o adverte, o exorta a você afinar o seu foco. Veja o foco. Qual é? Diz o verso 26, ergam os olhos e olhem para as alturas. Erga os olhos, meu irmão, minha irmã. Você está olhando muito baixo. Você está vendo artistas, esportistas, políticos. Você está olhando sistemas econômicos. Precisa levantar os olhos. A quem vocês vão me comparar? Mede a água no palmo da mão. Nações e príncipes passam, não como nada. Cuidado, meu irmão, para você não se encher da glória, ideologias, e você achar que elas estarão conosco aqui para sempre. Não faz muito tempo, eu creio que 2 ou 3 anos, conversando com um senhor já bem idoso. Sabe o que ele me disse? Eu fui getulista e serei getulista até o fim da vida. Alguém sabe aqui o que é getulismo? Houve um tempo, meu irmão, no Brasil, quando houve um líder político, foi presidente, chamado Getúlio Vargas. E Getúlio, para a classe trabalhadora, se tornou um nome salva-pátria. Cuidado, getulismo. Eu vi aquilo, não acreditei, mas era aquilo mesmo. Cuidado, meu irmão. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Pergunta o verso 26. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. A astrologia, a astronomia da Babilônia, tremendo. Estudaram, conheciam o movimento dos planetas, mas davam aos planetas uma autoridade sobre a vida humana. Os planetas conduzem a nossa existência. É por isso que os chamados magos do Oriente vêm lá da Babilônia. São estudantes ali e olham os astros dessa forma. E eles estudam as escrituras, porque o povo de Israel esteve ali, também conheciam a escritura judaica, o Velho Testamento, como o profeta Isaías. E Deus vai tomá-los onde eles estão, nesse entendimento parcial e confuso, e usar uma estrela para tirá-los desse entendimento e levá-los a Cristo, para não mais voltar às estrelas. Lá está o povo de Israel, minoria, estrangeiros, dentro de uma grande cultura poderosa, e onde a conversa toda era astrológica. E agora vem o profeta Isaías, diz, é aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Ergam os olhos para as alturas, Israel. Olhe o seu Deus. Vocês estão olhando muito baixo, estão vendo os babilônios, vendo os seus astros e estrelas, vendo a sua astrologia, e parece que eles têm tudo e prevalece, dominam sobre vocês. Ergam os seus olhos. Cuidado quando você estiver diante da mídia, você é exposto à mídia toda hora, todo momento, e no seu celular, e você começa a baixar os olhos e achar que este e aquele vão dominar, vai tomar conta para sempre. Não é verdade, não é verdade. Qual é a sua avaliação, meu irmão? Oriente-se pela glória imensurável na sua avaliação. As estrelas, quem criou tudo isso?
Nós sabemos que um ser humano ou seres humanos já foram à Lua. Foi o chamado Projeto Apollo lá dos Estados Unidos, da NASA. E qual é a viagem mais longe da Terra que o ser humano já fez? Dizem que é da Apollo 13, aquela que teve um imprevisto, era para chegar à Lua e ali então descer, 2 astronautas descerem no módulo até a Lua mais uma vez, mas houve um acidente na nave, não foi possível, ela circulou a Lua ali, e dizem que nesta volta por detrás da Lua é a viagem mais longa que o ser humano já fez para longe da Terra, até agora. Isto foi em 1970. Agora nos dizem que na velocidade que essas naves do projeto Apollo viajavam, seriam necessários 100.014 anos para se chegar à estrela Alpha Centauri, mais ou menos 4,3 anos-luz. 114 mil anos nessa viagem, nessa velocidade para chegar a essa estrela. Onde o ser humano foi a lugar nenhum. Foi ali. O Brasil, entre outras nações, conseguiu enviar um astronauta para a nave espacial. Mas, irmãos, poucos metros da Terra, essa nave está. Qual o tamanho do Sol? O Sol é 109 vezes maior do que a Terra. Se você olhar num desenho proporcional, imagine uma bola de basquete e algo como, por exemplo, uma pequenina bola, daquilo que no meu tempo chamamos de gude, bola de vidro, essa bolinha de vidro que os meninos brincavam muito com isso. Então, nossa Terra, o Sol é 109 vezes maior. Sabe quantas terras caberiam dentro do Sol se ele fosse oco? É nos dito que pelo menos 1 milhão de terras caberiam lá dentro. Por exemplo, há uma estrela chamada Canis Majoris, que é 1.300 vezes maior que o Sol. Há uma chamada Antares maior ainda. Nos dizem que o universo, dentro de você consegue medir, seja lá o que for isso. Quando eu olho essas coisas do universo, eu olho com cautela. Mas dentro que você consegue aquilatar, os cientistas dizem que o universo tem uma extensão de 46 bilhões de anos-luz. Nós, Terra, somos nada na nossa galáxia. Nada. E há bilhões de galáxias no universo, segundo os estudiosos. Meu irmão, minha irmã, cuidado com a sua avaliação. Erga os olhos e olhe para a altura. Se nada mais o impressionar que a grandeza da criação dê a você um gostinho da glória de Deus e quem Ele é. Mas isso não somente olhando para essas coisas grandes, quando nós nos voltamos para o próprio corpo humano, por exemplo, que coisa tremenda, que coisa tremenda. E se nós nos voltarmos para o nosso espírito, o ser humano, essa capacidade toda dele aprender conceitos como amor, justiça, esperança, criatividade, valores morais, que coisa tremenda. Por isso que o grande filósofo Immanuel Kant, num dos seus livros, conclui dizendo que 2 coisas o encantavam: os céus acima e a consciência dentro do ser humano. Deixavam ele maravilhado. Ergam os olhos. Você tem erguido os olhos, qual a sua avaliação, meu irmão? Oriente-se pela glória imensurável e a sua vida, que talvez a sua visão de vida, que parece um pneu que está descalibrado, está vibrando, vai entrar num centro e numa estabilidade que só na glória de Deus você conhece.
Houve um período da história da Inglaterra quando a Revolução aconteceu, e foi o único tempo quando a Inglaterra esteve sem rei durante um tempo. O rei era Carlos I, e ele se desentendeu com o parlamento. E surge ali uma revolução liderada pelo parlamento, um exército com o rei, um exército com o parlamento, e um líder desta rebelião acaba sendo Oliver Cromwell. Oliver Cromwell foi um puritano, confissão evangélica puritana. O parlamento era dominado pelos puritanos, eram evangélicos que queriam que a igreja da Inglaterra, que agora já era separada da igreja de Roma, já era a igreja anglicana, se tornasse mais pura à luz das escrituras, isto é, corrigisse mais as doutrinas. Entendiam que carregava muito ainda daquilo que era a doutrina da Igreja Católica Romana. Então, por isso, puritanos pregavam essa volta maior às Escrituras. Mas eles dominavam o parlamento e levantaram-se contra o rei. Oliver Cromwell foi o líder. E chega um momento quando o parlamento convoca um tipo de um concílio para escrever uma confissão de fé que pudesse guiar ou então todo esse movimento puritano. Nesse grupo de puritanos ali que compuseram essa assembleia, por volta de 400, tinham episcopais da igreja da Inglaterra, igreja anglicana, presbiterianos, especialmente ali da Escócia. Também havia os independentes, que não tinham uma denominação, pertenciam a alguma igreja independente, mas de linha bem bíblica. E aí incluía os batistas também, que nascem na Inglaterra. Enfim, o parlamento então convocou este concílio para se reunir e escrever uma confissão de fé para guiar então ali todas as denominações da Inglaterra. E este grupo, este concílio se reuniu em Westminster. Se você for a Londres, você vai a Westminster, aquele bairro, região onde está o parlamento inglês, e há também a abadia de Westminster, a igreja Westminster. Se reuniram lá, e por isso a confissão que eles escreveram passou a ser conhecida como a Confissão de Westminster. Eles se reuniram de 1643 a 1646 e saíram com a confissão, que até hoje guia grande parte das igrejas, a boa parte de igrejas evangélicas do mundo em linha histórica. A igreja presbiteriana, por excelência, se baseia na Confissão de Westminster. Enfim, é uma grande confissão de fé, muito bem elaborada, que expressa bem a fé bíblica. Mas eles não produziram só a confissão para ajudar, eles também produziram um catecismo para então ensinar as pessoas as verdades dessa confissão que reflete as Escrituras. E nesse catecismo, então, catecismo é algo que é feito normalmente com perguntas e respostas, é uma forma de ensinar a pessoa, a criança e o adulto as verdades bíblicas. Há uma pergunta no catecismo de Westminster: o que é Deus? O que é Deus? E a resposta que o catecismo ensina: Deus é um espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Meu irmão, minha irmã, oriente-se pela glória imensurável do seu Deus. Para que servem essas verdades teológicas aqui sobre Deus? Ser transcendente, mas encontrado de forma imanente, acessível em Cristo. De que Ele é uma pessoa e não uma força. Para que serve para nós tudo isso sobre essa glória de Deus? Isso tudo é muito prático. Lá está o povo precisando de um pastor, mas não de qualquer pastor. Os impérios, a glória humana são grandes. Precisam de um pastor que seja maior do que toda a glória que se conhece na criação. A teologia, então, na Bíblia é muito prática. É a teologia que nos fortalece. Quando nós nos voltamos para ela, para aquilo que Deus é na Bíblia, isso nos dá força, nos firma. Diante dos nossos encantos, e dos nossos temores, dos movimentos humanos, dos ídolos humanos. E não somente isso, não somente nos fortalece, mas também nos dá a paz
de que a nossa redenção em Cristo, não falhará, é garantida por aquele que até chama as estrelas, aquele que é maior do que tudo que nós conhecemos. Maravilhoso é conhecer essa glória imensurável. Oriente o seu coração sempre por ela, oriente a sua redenção pela imensurável glória de Deus. O que tem orientado o seu coração, meu irmão, minha irmã? O que está orientando você hoje, talvez o está atribulando? A visão pequena e rasa, coisas humanas, passageiras. Ergam os olhos para as alturas. Vamos à presença do Senhor em oração.